Fala galera do YouTube, demorando a postar o vídeo, né? Ocupado aqui atendendo os grupos, fazendo aulas, né? Então, mais antes tarde do que nunca, né? E hoje vamos falar sobre circuitos auxiliares da fonte chaveada, uma aula que eu tive o prazer de ter com o professor Ivo, né? Um abraço e eu dedico essa aula ao professor Ivo, entre tantos outros professores que eu, na minha mocidade, eu tive o prazer de ter aulas de aula de eletrônica, né? E a eletrônica básica avançada, e além de lidar com um pouco de eletrônica e elétrica, mas mais eletrônica, né? Então oferecer essa aula aí ao grande professor Ivo, né? E dividindo com vocês aí um pouco da aula que eu tive, né? Falando de circuitos auxiliares da fonte chaveada. Então vamos lá, já coloquei as figuras, né? Eu ia desenhar no caderno, mas eu preferi colocar no punch e para ficar bem clara aí a explicação. Então, a questão de isolamento, né? Uma fonte chaveada que alimenta um equipamento eletrônico a partir da rede possui duas funções básicas, né? Primeiro, propiciar a carga uma tensão ou várias que satisfaça determinadas especificações. E segundo, proporcionar o isolamento de blocos mostrado, como a gente vê na figura de bloco aí, tem a figura 1 e tem a figura 2 também, né? Depois a gente vai ver. Tá, então temos aí o diagrama de bloco de uma fonte chaveada. Observando aí a figura, constata-se a existência de duas massas, né? Pode ver diferentes, como dá para ver aí, né? Bom, então temos a massa de alta tensão, no qual está conectado o interruptor de chaveamento, a massa de baixa tensão, na qual está conectada a saída, os circuitos de comando e controle e a fonte auxiliar. Para assegurar a separação das duas massas, são necessários três transformadores: o T1, né, transformador principal, T2, transformador para o comando de base ou de gatilho, e T3, né, transformador da fonte auxiliar. O que caracteriza a estrutura da nossa figura aí é a existência de uma massa comum entre a saída e o circuito de comando de controle, né? Tá? Como dá para ver aí. E no diagrama, na segunda diagrama, representado na figura que eu coloco a seguir, tá? Que podemos dizer que é a continuação da outra, como nós vemos aí, pode ser evidenciados três características, né, nessa fonte aí. A gente pode evidenciar aí três características, né? Tem até quatro, né? Mas vamos lá. O circuito de comando de base ou gatilho encontra-se na massa do interruptor. O isolamento entre a baixa e a alta tensão é assegurado pelo transformador principal T1, né? E pelo isolador óptico, né? Como dá para ver aqui. E o terceiro, o circuito de controle é alimentado pela própria tensão da carga, tá? Bom, a fonte auxiliar tem massa comum à alta tensão. Desse modo, ele não necessita de transformador de isolamento, no caso dessa fonte aqui, né? Como a gente pode ver aí. Então temos o diagrama de blocos de uma fonte, de outra fonte chaveada aí. Geralmente a estrutura apresentada nessa nossa segunda figura é empregada em fonte do tipo Freiberg de baixa potência com MOSFET. Agora a fonte auxiliar, né? Bom, a fonte auxiliar representada no primeiro diagrama que nós vimos lá, está mostrado nessa terceira figura que eu mostro a seguir para você, né? Que é muito comum, todo mundo conhece, né? A fonte auxiliar com isolamento, né? No caso onde não há isolamento, é recomendado o circuito, né? No caso onde não há isolamento, é recomendado o outro circuito que a gente vê a seguir, tá? Como dá para ver aí. No caso aqui não há isolamento, né? Como dá para ver aí, né? Bem, nós vemos aí, né, um conversor playback com fonte auxiliar não isolada. Quando a fonte é energizada, o regulador linear formado pelo circuito R1, né, Z e T1 alimenta o circuito de comando da fonte com a tensão V2. Depois que a fonte inicia o funcionamento, o enrolamento NS fornece energia para alimentar o comando, polarizando D1. Aqui, ó, né, polarizando D1. Polarizando reversamente, né, e bloqueando o transistor T1, né? Desse modo, só há consumo de potência em T1
no primeiro ciclo de funcionamento. Valores de parâmetros a título de exemplo aqui, né, dado pelo professor, R1 igual de 100K ômega, né, 10 watts, né, o Z de 12 volts 1 watts, o T1 pode ser um TIP 47 e o C2 é um capacitor de 10 microfarad e o V1, atenção, V1 aqui está na base de 160 volts, né. Agora, falando do circuito integrado PWM dedicados, o rápido desenvolvimento das fontes chaveadas levou os fabricantes de componentes eletrônicos a produzirem circuitos integrados com múltiplas funções, capazes de realizar o controle, o comando e a proteção dessas fontes, com a adição de alguns componentes externos. O mais popular e de maior disponibilidade no nosso mercado, além de tantos outros, né, a gente pode citar aqui nesse estudo, a qual obtive com o professor, o 3224 PWM Control Circuit, produzido por vários fabricantes aí. A estrutura básica do 3224 está presente nessa figura que eu mostro a seguir, uma parte aqui, né, que a gente mostra em blocos, né, como dá para ver aí, né, a estrutura básica do integrado PWM, né, o A, né, é um amplificador, né, aqui o oscilador, né, o comp, quer dizer, o comparador, e o FF é um flip-flop, né? Pois bem, as formas de onda associadas à estrutura em questão estão representadas aí na nossa figura, né? Aqui nós temos VT, V-erro, VG, o VQ, né? Aqui o Q com barra, S1 e S2, né? T1 e a base de tempo aqui, tá? Pois bem, aqui onde está aqui S1 e S2 são os sinais de saída destinados a comandar a base ou o gatilho de um interruptor, que pode ser feito por um MOSFET, um transistor, né, etc, né, algum componente aí, né. Um exemplo de emprego do integrado 3224 está representado na figura aí, que eu aconselho até, se você quiser seguir, ver melhor no datasheet, que eu não achei, não tive tempo de pegar uma imagem melhor aqui, tá meio desfocada. Eu achei que ia ficar bom, mas não ficou bom, tá? Então tá meio desfocado aqui, mas no datasheet você acompanha o que eu vou dizer aqui, que vai ficar bem mais fácil. Então, trata-se de um conversor CC Buck, com transistor principal do tipo PNP, né? RT e CT, né? Porque vai ficar muito complicado de enxergar aqui, mas vocês vão ver que tem um RT e CT, tá? RT e CT, que vocês vão poder ver melhor no datasheet, define a frequência de operação. R1 e R2, que são esses aqui, né, formam um divisor resistivo de tensão a partir da tensão estabilizada do pino 16 e geram a tensão de referência para o regulador de tensão A1, né, o VREF, né, tensão de referência. C1, né, esse capacitor eletrolítico aqui, um capacitor de desacoplamento. R3 e R4, que é esse outro divisor aqui, estabelece o ganho do controlador A1, né. RSH, que eu não vou conseguir enxergar aqui para vocês, para mostrar melhor, mas que eu creio que possa ser isso aqui, né, é sensor de corrente de carga. E VSH é levado para os pinos 4 e 5, entrada do regulador de corrente A1, né. Quando I, né, ultrapassa um determinado valor, A2 bloqueia os sinais de saída, desativando a fonte. R6 limita a corrente de base de TP aqui, ó, R6, né, limita a corrente de base, tá, da base do TP, transistor TP. Quando o integrado comanda o transistor de um conversor playback ou forward, né, os dois transistores de saída são associados em paralelo. Nas estruturas do tipo bridge, half bridge e push-pull, cada transistor de saída comanda o transistor de potência, tá? Desculpa, o meu inglês está meio falhando aqui, mas a cabeça está a mil com tanta lição de eletrônica, né? Eu tô reestudando sempre, né? A minha cabeça vive 24 horas em eletrônica. Bom, o controlador emprega o amplificador A1, né, e de transcondutância, que em sua forma mais geral tem a configuração mostrada na figura que eu mostro a seguir. Tem um exemplo aqui, tá? Uma parte aí, ó, tá? Onde pela fórmula Vout igual a Z2 sobre Z1 vezes Vin menos
VREF, como dá para ver aí. Z1 e Z2 pode ser resistência ou combinações de resistências e capacitâncias, né? Então nessa parte aqui nós vemos o controlador da tensão. O pino 10 pode ser empregado para desativar a fonte. Quando o V10 é positiva, o transistor T1 satura, aterrando o pino 9 e inibindo os sinais de comando. Quando não estiver sendo empregado, deve ser aterrado. O fato de se aterrar o pino 9 não danifica os amplificadores, visto que por serem de transcondutância, possuem alta impedância de saída, né? Informações detalhadas sobre esse integrado aí, 3224, estão contidas nos dados técnicos fornecidos pelo fabricante do datasheet, né? Como eu falei, recomendei para que vocês possam ver melhor. Agora sobre o soft start, né? Que é a partida progressiva. Quando se energiza uma fonte chaveada, é imperativo que a razão cíclica progrida lentamente, desde o valor nulo até o valor necessário para suprir a potência de carga. Caso contrário, há o risco de destruição do interruptor, saturação do transformador e o overshoot de saída. Um circuito recomendado para ser empregado com o 3224 está representado nessa figura a seguir, tá? Como a gente pode ver aí, né? Representado aí nessa figura, cujo funcionamento é o seguinte: quando a fonte é energizada, V9, aqui ó, V9, se não me falha a memória, V9 igual a VC, que é igual a zero. V9 igual a VC, que é igual a zero, certo? E a razão cíclica é nula. Na medida que C, né, se carrega pelo resistor R1, a razão cíclica progride exponencialmente, enquanto D1 se mantiver polarizado. Quando VC igual a V9, o sistema passa a ser comandado pelo controlador A1. O circuito soft start fica isolado pelo diodo D1, né? Quando a fonte é desligada. C se descarrega rapidamente via D2, né? Como a gente pode ver aí. Agora, falando dos circuitos para limitação da corrente. Geralmente, os fabricantes dos equipamentos alimentados por fontes chaveadas exigem que, mediante um curto-circuito, a fonte seja desativada. A reativação só é permitida após o desligamento e religamento do equipamento. O método de limitação de corrente que foi apresentado na figura que nós vimos, né, que é o datasheet lá de dentro do CI, não é indicado para esses casos, particularmente quando o comando do interruptor é isolado, né? Um circuito muito robusto e preciso está representado na figura que eu vou mostrar a seguir, tá? Então aqui nós vimos aqui o circuito para realizar a partida progressiva, né? Agora vamos ver a figura a seguir, que eu estou falando agora, né? Que é esse aí, né? Um circuito robusto, né? Então o que nós estamos vendo aí é um circuito de proteção contra a sobrecorrente, né? Então, pois bem, amiguinhos, uma sobrecorrente em TP, né? Uma sobrecorrente em TP, tá? Aqui, ó, uma sobrecorrente em TP provoca o disparo de um pequeno tiristor TH, né? Que satura T2. Coloca o pino 10 em nível alto e aterra o pino 9, né? 10 em nível alto e aterra o pino 9. A fonte fica desativada até o instante que seja desligada o TH. Se bloqueia, né? Até que seja desligado. Veja bem, a fonte fica desativada até o instante que seja desligada e TH se bloqueia, né? O circuito apresentado pode ser empregado em qualquer tipo de fonte chaveada. Em um projeto realizado, né, inclusive na escola que eu obtive essa aula, e eu lembro muito bem, numa fonte do tipo playback, em condução descontínua, foram empregados os seguintes valores, né, no circuito aqui, né? O TH foi um TIC 106D, né, muito peculiar, né? O R1 de 2K2 ômega, de 2,2 ômega. O R2, cadê o R2? Temos aqui R1, aqui o R2, esse variável aqui, de 1K.
o R3 de 1K também, né? Temos aqui o N, que é essa bobina aqui, né? Com 10 voltas de espira, né? O núcleo toroidal ferrite de Thornton, né? O C1, né? De 56 nanofarad, tá? O R5 aqui na base, né? De uns 120 ômega, tá? R4 de 150 ômega e o R6 aqui indo para a base do CI interno que está aqui, né? O nosso U3524, né? O de 2K2, né? Pois bem, o circuito empregado desativa a fonte com 15 A de corrente no transistor. Agora, o isolador óptico. Bom, como já ficou estabelecido, quando se deseja atacar diretamente a base do transistor principal com o integrado PWM, sem isolamento, há necessidade de se empregar um isolador óptico entre a tensão de saída e os sinais de comando, né? Seja o circuito apresentado, então, na figura que eu mostro a seguir, né? Como dá para ver aí, tá? Aqui nós temos aqui o óptico aqui, ó, o AN26, né? Então temos aí um exemplo do emprego do isolamento óptico. Seja a tensão V1, tá? Seja a tensão V1, tá bem aqui no corte aqui, oriundo do controlador com valores de 3 volts a 10 volts, né? Seja a tensão V1 oriundo do controlador com valor de 3 volts a 10 volts. A rampa gerada pelo oscilador do CI 3224 que estamos estudando varia de 0,6 a 4 volts, como está bem representado na nossa figura a seguir, né, que é um dente de serra aí, ó, muito conhecido pra quem tem o osciloscópio aí e estuda bem a forma de onda, né? Isso aí é a rampa interna do CI 3425. Desse modo, a tensão V9 no coletor do fototransistor deve variar entre 0,6 e 4 volts para cumprir todas as razões cíclicas possíveis, né? Não dá para ver aí, né? Bom, tem umas outras figuras que eu vou mostrar aqui. Estão apresentados resultados experimentais obtidos com o circuito apresentado nas figuras que nós vimos, né? Na figura que acabamos de ver, né? Com o fotoacoplador AN26, né? O nosso curso em sala de aula, né? Em laboratório, né? Vou mostrar aqui as formas. Mostrando as formas de ondas para você, só para questão de estudo, né? Não estou nem aproximando muito, né? Mas em todo caso, dá um zoom aqui, que não dá para ver muito, né? As formas de ondas que nós estamos vendo aí do estudo em questão, né? Aqui nós temos um, né? Aqui nós temos dois, embaixo nós temos o terceiro, que eu vou chamar de figura X aqui, né? Onde dá pra ver aí. A curva mais adequada para o projeto em questão é apresentada nessa figura aqui, tá? Com R1 e R2, com 1K5. Uma das dificuldades do emprego do isolador é a insuficiência de informações de catálogo técnico, né? Então, a partir dessa figura, constata-se que o ganho do isolador na configuração implementada varia com o ponto de operação, né? A partir do circuito, o ganho pode ser calculado da seguinte modo, né? Tem várias fórmulas. Uma fórmula é V9 igual a V2 menos R2 vezes I2. A outra fórmula é I1 igual a V1 menos 1 sobre R1. E a outra fórmula é I2 igual a beta vezes I1, né? Então, assim, V9 igual a V2 menos R2 vezes beta vezes I, que é igual a V2 menos R2 sobre R1 vezes beta vezes V1 menos 1, né? E uma outra fórmula, V9 igual a V2 menos R2 sobre R1 vezes beta vezes V1 mais R2 sobre R1 vezes beta. Ainda temos uma outra forma que é G igual a V9 sobre V1, né? Que é igual a menos R2 sobre R1 vezes beta. C
R2 igual a R1, G igual a beta. Se R2 igual a R1, G igual a beta, né? São as fórmulas aí, mas não estou aqui muito para falar de fórmula, né? Mostrar fórmulas para fazer. Então essas curvas aqui não é forma de onda, essas curvas aqui são das características experimentais, né? Características experimentais. Agora, o regulador de saída. Quando se emprega o isolador óptico, é fundamental que se situe o controlador da tensão de saída da fonte antes dele para evitar a influência de temperatura no erro estático da tensão de saída. Um circuito típico está representado numa figura aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, pronto, aí, tá? Então a gente pode ver aí, um circuito típico está representado aí na figura, né? A tensão VREF, que é a tensão de referência, né? Que é a tensão de referência, que é aqui, ó, tá? VREF, né? É produzido pelo Zener Z, né? O Z1 aqui, né? Pelo Zener, tá? Compensado em temperatura. A imagem da tensão de saída é obtida pelo divisor resistivo R1 e R2, né? R1 e R2, tá? A é um amplificador operacional convencional. R4 e R5 e C3 também, né, que está aqui no meio, define a função transferência do controlador. A saída do operacional alimenta o fotodiodo do isolador óptico, né, como dá para ver aqui. Normalmente a fonte é de múltiplas saídas. Desse modo, duas saídas de tensões mais elevadas podem ser empregadas para alimentar o amplificador operacional, né? Então o que vemos aqui é um regulador para a fonte com isolador óptico, né? Agora, proteção contra a sobretensão na saída. Bom, há certas situações em que uma falha de um estágio de uma fonte chaveada ou um erro no ajuste na linha de produção pode provocar o aparecimento de uma tensão excessiva na saída. Tais excessos de tensão podem provocar danos nas cargas e, portanto, devem ser evitados. Um circuito de proteção muito difundido pode ter um custo muito baixo e está apresentado na figurinha aqui, no esqueminha aqui, bem simples, né? Como dá para ver aí, né? Normalmente Vout é menor que Vz mais VGK. Desse modo, o gatilho de SR se mantém aterrado e o tiristor bloqueado, né? Então, o que nós vemos aí é um circuito de proteção contra a sobretensão. Diante de um mau funcionamento da fonte, se Vout é maior ou igual a Vz mais VGK, a tensão de avalanche do Zener é alcançada e o SR entra em condução, curto-circuitando o barramento de saída e zerando a tensão na carga, né? Então, quer dizer, se Vout é maior ou igual que Vz, né, mais VGK, né, a tensão de avalanche do Zener é alcançada e o SR entra em condução, curto-circuitando então o barramento de saída e zerando a tensão na carga, né, como bem disse, né. Bom, obviamente a fonte é colocada em curto e a proteção contra a sobrecorrente é acionada e desativa a fonte. No caso de a sobretensão na saída ter sido provocado por uma falha no interruptor de chaveamento da fonte, há impossibilidade de bloqueio e o circuito de proteção contra a sobrecorrente não atua. Desse modo, deve abrir o fusível situado na entrada da fonte, que deve estar corretamente dimensionado. Após tais incidentes, o operador desligará o sistema e substituirá a fonte. O mais importante de tudo é que a carga fique preservada. O circuito RC, colocado em paralelo com o SR, impede o disparo acidental por ruído, né? O circuito RC aqui, tá? Impede o disparo por qualquer ruído, né? Bom, espero que não tenha errado nada aqui. Devido à tolerância nas tensões Vz e VGK, o circuito apresentado pode não ser suficientemente preciso para algumas aplicações. Nesses casos, o Zener pode ser substituído por um comparador integrado com tensão de referência compensada em temperatura. É importante que o SR empregado tenha capacidade térmica para suportar a corrente de curto-circuito durante o tempo necessário para a proteção contra a sobrecorrente
para a proteção contra a sobrecorrente, né? Reagir, né? É isso aí, mais um vídeo rapidinho aí para não saturar muito a cabeça de vocês. Vou descansar minha cabeça também, que eu tô direto em aula, relendo, estudando e passando aulas. E quando estou dando aula eu tô reestudando novamente, né? E a cabeça fica desse tamanho. Então dá uma descansadinha agora. Dá um abraço ao aluno que, por intermédio aqui do canal, me acionou lá e está fazendo aula da básica da eletrônica e eletrônica básica, né? Com teoria. E aí ele vai continuar com a básica mais avançada, se Deus quiser, que é o grande Caio Márcio de São José dos Campos. Valeu, Caio. E ao canal, amigos aí que de repente copiam meus vídeos aí, passam no canal deles. Muito obrigado. Obrigado aos membros do Grupo TecTed, obrigado aos inscritos e aos novos inscritos que estão chegando. Muito um bom dia para vocês, né? Bom início de dias aí e bons estudos. Até a próxima.